Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Espero que esteja muito bem, feliz com Jesus. Estamos aqui hoje para a nossa leitura bíblica diária. Hoje estamos no nosso dia 285. Vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulos 5 e 6. Amém? Ora, a gente inicia. Senhor Deus Todo-Poderoso, te damos graças pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia. Queremos te pedir que o Senhor esteja com as tuas mãos estendidas sobre nós neste momento, para que a gente possa fazer a nossa leitura, entender melhor a tua palavra, te conhecer mais em maturidade, intimidade, e que o Senhor venha estar conosco, Pai. Em nome de Jesus é o que nós desejamos, é o que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Marcos capítulo 5. Assim diz a palavra do Senhor. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Garazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe respondeu: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandassem sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se no precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e no campo. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera com o endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava que o deixasse ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: Vá para casa, para sua família e anuncie-lhes o que o Senhor fez por você e teve misericórdia, e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o que Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Tendo Jesus voltado de barco à outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E ali estava uma certa mulher que havia 12 anos sofria com uma hemorragia. Ela padecera muito sobre os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando viu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Porque pensava: se eu somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia e ela se sentiu que o seu corpo estava livre daquele sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder
Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou o meu manto? Responderam seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo e de gente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha mente, não tenha medo, somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então ele entrou e lhes disse: Por que esse alvoroço e todo esse lamento? A criança não está morta, apenas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa: Menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso deixou todos atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Capítulo 6 agora. Jesus saiu dali e foi para sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não esteve aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: Só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. Se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como um testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, pois estão operando nele poderes milagrosos. Outros diziam: Ele é Elias. E ainda outros afirmavam: Ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos? Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendesse João, o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com o qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: Não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo.
e quando ouvia ficava perplexo, mas mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou dançando, agradou Herodes e aos seus convidados. O rei disse à jovem: "Peça-me qualquer coisa que quiser e eu te darei." E prometeu isso sob juramento: "Seja o que for que me pedir, eu te darei, até a metade do meu reino." Ela saiu e disse à sua mãe: "O que pedirei?" "A cabeça de João Batista", respondeu ela. Imediatamente, a jovem apressou-se em apresentar ao rei com o pedido: "Desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista no prato." O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o colocaram num túmulo. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhes relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo ao encontro deles, e eles não tiveram tempo para comer. Jesus lhes disse: "Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco." Então se afastaram no barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retiraram-se, tendo-os reconhecido, correram a pé em todas as cidades e chegaram lá antes dele. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque era como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e lhe disseram: "Este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda este povo embora para que possam ir aos campos e aos povoados vizinhos comprar algo para comer." Ele, porém, respondeu: "Dê-lhe vocês algo para comer." Eles lhe disseram: "Isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer?" Perguntou ele: "Quantos pães vocês têm? Verifiquem." Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupo na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou aos seus discípulos para que servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos de pedaços de pão de um peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus já estava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. À outra madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e já estava a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então subiu no barco junto deles, e o vento se acalmou e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para ouvir para onde ele estava. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para suas praças, suplicavam
que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Amém. Essa foi a nossa leitura de hoje. Amanhã a gente se reúne mais uma vez para fazermos mais uma leitura, e assim nós vamos até finalizarmos toda a palavra em um ano. Essa é a nossa intenção, o desejo do nosso coração. Amém? Te vejo amanhã. Deus te abençoe.